bem-vindos à nossa aula sobre etiquetagem de eficiência energética de edificações, onde vamos entender como é o processo de etiquetagem e conhecer um pouco melhor a INC, que é o documento com o novo método de etiquetagem para as edificações comerciais, serviços e públicas. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, a etiquetagem começou de forma voluntária em 2009 para as edificações comerciais, serviços e públicas e em 2010 para as edificações residenciais. De lá para cá, os documentos passaram por algumas revisões, mas em 2021 entrou em vigor um novo método de avaliação muito mais robusto, mais preciso, alinhado com outras normas existentes no mercado e com indicadores de mais fácil compreensão. Lembrando que a etiquetagem já é obrigatória para edificações públicas federais desde 2014 e que a obrigatoriedade para outras tipologias está sendo discutida. Mas o que é a etiquetagem de eficiência energética das edificações? A etiquetagem é a avaliação das edificações segundo alguns critérios e requisitos de eficiência que permite que elas sejam enquadradas em uma das classes que varia de A, classificação mais eficiente, até a E, que é a classificação menos eficiente. E o que é necessário para solicitar uma etiqueta? A etiqueta pode ser solicitada em dois momentos, na etapa de projeto e quando a edificação já estiver construída. Então, a primeira providência é ter o projeto ou a edificação construída prontos para entrar com a solicitação da etiqueta. Eu posso solicitar a etiqueta de qualquer projeto ou qualquer edificação que eu tiver? Sim, é possível. Mas é muito melhor eu fazer um diagnóstico prévio do projeto ou da edificação para saber que classe ela atingirá e como eu posso melhorá-la, como eu posso melhorar essa classificação, caso seja necessário. E isso eu faço com base nas instruções normativas do Inmetro, INC para edificações comerciais, serviços e públicas e INR para edificações residenciais. Estes documentos especificam os critérios, os métodos e os procedimentos para a classificação das edificações. Ok, eu preciso de um consultor para fazer esse diagnóstico? Não necessariamente. Você pode, por conta própria, aplicar o método e chegar à classificação da sua edificação. E, na minha opinião, essa é a melhor estratégia. Você se capacitar e capacitar a sua equipe para entender o que o projeto e a edificação precisam para ser eficientes. Dessa forma, você consegue replicar o conhecimento para vários outros projetos e também fazer com que eles já sejam concebidos para obter a classe mais alta de eficiência energética. Ok, mas se você não tem tempo, tem uma equipe muito enxuta ou simplesmente prefere delegar essa parte para outras pessoas, não tem problema. Você pode contratar um consultor que vai te ajudar. E lembre-se, quanto mais no início do projeto o consultor começar, melhor vai ser para otimizar as soluções e os resultados. Certo, já tenho o projeto pronto para solicitar a etiqueta. Como eu faço? O RAC é o documento que traz os requisitos de avaliação da conformidade para a eficiência energética das edificações. Nele está descrito quais os documentos e projetos devem ser enviados, as etapas do processo, os prazos para a emissão das etiquetas e todas as informações necessárias para fazer a solicitação. Quem faz essa solicitação pode ser você, baseado nas informações do RAC, ou o próprio consultor que for contratado para o processo. E para quem eu vou fazer o pedido? Para um organismo acreditado pelo Inmetro para fazer a inspeção, seja do projeto ou da edificação construída. Os OIAs, como são chamados esses organismos, vão fazer a inspeção de acordo com os procedimentos descritos no RAC e emitirão a etiqueta e o relatório de inspeção dentro dos prazos definidos no RAC. A lista dos organismos acreditados está no site do Inmetro, nesse link aí que aparece na tela. Agora que já vimos como funciona o processo de etiquetagem, vamos entender o que é levado em consideração para a classificação da edificação, tendo como base a INC. E já adiantando uma super dica,
existe um manual para aplicação da NC, com explicações detalhadas de cada item, com exercícios resolvidos e com ilustrações para facilitar o entendimento. Essas imagens aqui são exemplos que foram extraídos do manual. Para avaliar e classificar a edificação, a gente vai precisar conhecer o consumo anual dela, somando os consumos elétricos e os consumos de energia térmica. Os consumos elétricos contabilizados para as edificações comerciais são ar-condicionado, iluminação, aquecimento de água e outros equipamentos. O consumo de energia térmica a ser contabilizado é o aquecimento de água a gás, caso existente na edificação. A gente pode perceber que os consumos elétrico e térmico têm unidades diferentes. O primeiro é dado em kWh e o segundo em metros cúbicos, ambos por ano. Para somar essas diferentes fontes, eu vou precisar recorrer aos fatores de conversão, que a gente já viu num vídeo anterior, e aí sim a gente consegue ter o consumo total da edificação em energia primária. Se a edificação tiver geração de energia, esta geração é descontada do consumo de energia primária, também aplicando o fator de conversão. Feito isso, eu preciso saber como esse consumo se classifica na escala de A a E. Eu vou verificar analisando o quanto o consumo dessa edificação é menor em relação a uma edificação de referência, que possui a mesma forma, a mesma orientação solar e o mesmo pé direito da edificação que está sendo avaliada. Porém, as demais características construtivas são pré-fixadas em função do uso, de forma que essa seja equivalente a uma classificação D. Ou seja, eu vou analisar o percentual de redução do consumo da edificação que eu estou avaliando em relação à referência que eu sei que é classe D. Com esse percentual de redução, eu consigo verificar numa escala pré-definida em função da tipologia em qual classe ele se encaixa. Quanto maior a redução do consumo em relação à referência, mais eficiente é a edificação e maior será a classificação que ela vai obter. Na NC estão definidos os valores de referências para as escalas de acordo com as diversas tipologias, como edifícios de escritórios, edificações educacionais, hospedagens, restaurantes, lojas, mercados, etc. Esse aqui é o modelo de uma etiqueta. Ela apresenta um cabeçalho padrão do Inmetro com a identificação da edificação e a data da emissão da etiqueta. A seguir, indica se a etiqueta se refere à etapa de projeto ou da edificação construída. ENSE, que vocês estão vendo ali, significa Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. No caso da ENSE ser emitida na etapa de projeto, a classe de eficiência deve ser confirmada depois com a avaliação da edificação construída. Na parte principal da etiqueta, nós vemos a classificação geral da edificação, já contabilizando a geração de energia, caso existente. Se a edificação for de energia quase zero ou de energia positiva, vai ter um destaque ali junto à classificação A. No canto inferior direito, são apresentadas as estimativas de consumos anuais, tanto de gás quanto de energia elétrica e de energia primária. Nessa parte da etiqueta, a gente vê a classificação da edificação sem a geração de energia e, ao lado, o percentual de geração de energia renovável. No caso de ENISEB, a geração tem que ser maior que 50% e para a edificação de energia positiva, maior que 100%. Além disso, a etiqueta apresenta informações sobre o uso racional de água e as emissões de CO2. Estas são apenas informações adicionais e não entram na classificação geral da edificação. Por fim, no rodapé da ENSE tem um QR Code que dá acesso à segunda página da etiqueta, que apresenta mais detalhes sobre a avaliação da edificação, como as avaliações parciais dos sistemas e os consumos de cada sistema, e as condições de avaliação de cada um deles. Dessa forma, quem quiser mais detalhes sobre a avaliação pode consultar essa página adicional. E para finalizar,
eu apresento mais uma possibilidade de etiqueta para as edificações comerciais. A etiqueta de avaliação parcial da edificação. Essa etiqueta é usada quando o construtor ou empreendedor constrói a edificação, mas não entrega os sistemas instalados. Por exemplo, uma sala de escritórios em uma edificação comercial, onde cada proprietário fará a instalação posterior da sua iluminação ou da iluminação e do ar-condicionado. Nesse caso, você pode avaliar só a envoltória, ou envoltória mais iluminação, ou envoltória mais ar-condicionado, como mostra esse exemplo aqui. Por ser uma avaliação parcial, essa etiqueta não apresenta classificação geral, e por isso na parte superior da etiqueta não aparece essa classificação geral. Todas as informações, documentos, manuais, um fórum para tirar dúvidas e um local para você deixar seu e-mail para receber informações atualizadas sobre etiquetagem, você encontra no site do PBE Edifica. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas até aqui e para dar continuidade ao curso, a arquiteta Clarissa Zomer vai continuar com o conteúdo, entrando agora na parte de geração de energia. Muito obrigada e até breve!